Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as metaclasses das models do Django. As metaclasses nada mais nada menos são que classes de metadados para a gente poder definir algumas configurações daquela respectiva model que a gente está trabalhando. Como por exemplo, através de quais colunas nós vamos ordenar, quais são as restrições, os index, o nome no plural, o nome da tabela e diversas outras questões que a gente pode definir através dessas configurações da class meta. Existem dezenas e dezenas de configurações que a gente pode fazer e nesse vídeo eu vou estar abordando algumas delas, as principais dessas configurações, ok? Então vem aqui para o VS Code comigo que eu vou estar mostrando detalhe por detalhe sobre as metaclasses do Django. Então vamos lá, eu já tenho aqui meu ambiente virtual criado, ativo, já instalei o Django e criei um app Django chamado aula metaclass. Feito isso, eu vou criar um novo app chamado Python 3 menad.py start app e vou chamar de meta_class. Acho que tá um nome legal. Beleza? Sempre que eu crio um novo app, o que eu tenho que fazer? Vai em configurações, install apps e instala esse novo app, meta_class. Feito isso, podemos fechar as configurações, voltar aqui para o metaclass e abrir as models, que é onde nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso para testar algumas metaclasses aqui é de ter uma class, então ter uma model. Então class, vamos criar aqui uma class pessoa, onde ela vai herdar de models.model, criar um model normal, né, models.model. Beleza, vou criar aqui chamado nome vai ser igual a models.charfield, vamos criar um charfield mesmo, um maxlength 30, uma idade vai ser igual a models.integerfield, e ok, def $str que a gente já conhece, self.nome, certo? E agora, para a gente trabalhar com as metaclasses é muito simples, a gente coloca class dentro da classe que a gente já está, então, dentro dessa class meta, com M maiúsculo, seguindo o padrão da PEP8, não herda de nada, simplesmente dois pontos. Correto? Então vamos lá. O que nós podemos configurar aqui? Vamos simplesmente deixar ela assim por enquanto e vamos rodar. Primeiramente, antes de rodar o Make Migrations Migrate, vamos instalar ela aqui no admin, né? From.models, import pessoa. Eu vou vir aqui admin.site.register e eu vou chamar aqui de pessoa. Certinho, vamos rodar os Make Migrations, Python 3, menad.py, Make Migrations. Depois disso, só rodar o migrate, Python 3, menad.py, migrate. Ótimo, foi criado tudo que eu preciso do banco de dados, agora eu posso criar um superusuário. Então, Python 3, menad.py, create superuser. Perfeito. Meu nome é Caio, sem e-mail nenhum, senha 1234. Concordo e perfeito. Agora eu posso rodar o nosso servidor. Eu não rodei ele ainda, então vamos dar um Python 3, menad.py, run server. Rodamos o servidor, vou abrir aqui meu navegador, abrir uma janela aqui dele. Vamos entrar aqui em 127/admin, Caio, 1234. Ele deu erro page not found porque eu estou acessando uma URL aqui que não existe. Ótimo, então aqui eu já tenho pessoas, onde eu posso cadastrar algumas pessoas. Por exemplo, Caio tem 21 anos. João tem 18. Aqui Pedro tem 78. Aqui Pedro, eu coloquei 78 tudo junto. Pedro tem 78. E aqui vamos perceber mais alguém. Pegar o Marcos, João, Pedro, acho que já foi. Juan tem 35. Perfeito. Feito isso, agora então eu tenho alguns dados aqui na minha model, então vamos começar a trabalhar. O que eu preciso fazer? Vamos voltar aqui, eu vou abrir um software chamado DB Browser. Vamos abrir esse software, vou vir aqui em abrir banco, Python Projects, aulas YouTube, vamos vir aqui, aula metaclass, db.sqlite 3. Nós podemos perceber que nós temos 12 tabelas,
11 são do próprio Django e uma delas é a MetaClass pessoa. Então, normalmente, o nome que o próprio Django já dá para a nossa tabela é o nome do nosso app, underline, o nome da nossa classe de fato. Mas pode ser que por algum motivo, dependendo da configuração do seu projeto, questões ali do banco de dados que você está utilizando, você quer dar um nome específico para essa tabela. Você, às vezes, alguém modelou lá, o setor da sua empresa fez uma modelagem toda lá, uma modelagem do seu banco de dados, definiu que o nome tem que ser esse e você tem que seguir aquela modelagem. Então, como que você faz para alterar de fato o nome da tabela e não deixar essa tabela por padrão do Django? Então, a gente vai utilizar aqui no MetaClass o quê? Nós simplesmente vamos vir aqui e definir db underline table igual e uma string. No caso, vamos supor que eu quero que chame pessoa. Perfeito. Agora, se eu der um Ctrl+C no meu servidor, rodar o make migrations, ele já vai falar rename table for pessoa to pessoa com P maiúsculo. Vou rodar migrate aqui. Ótimo. Agora, se a gente simplesmente voltar aqui no nosso DB Browser, olha só o que nós temos. Simplesmente a classe pessoa aqui. E não mais MetaClass underline pessoa com P minúsculo. Está exatamente da forma que nós definimos, ok, pessoal? O que é muito importante que isso sempre aconteça. Agora, outra coisa que a gente pode trabalhar. Se vocês separarem, o que acontece? Aqui eu estou retornando o nome, né? Vamos retornar aqui, então, o self.idade. Vamos retornar assim, na verdade, né? Vamos retornar um F, uma string formatada. E aqui a gente vai retornar nome, 2 pontos. E aqui a gente coloca o nome da pessoa. Aqui a gente dá um pipe, idade, 2 pontos. E aqui a gente coloca a idade da pessoa, self.idade. E aqui foi esquecido o self, temos que inserir self. Ótimo. Feito isso, agora sim nós podemos rodar o servidor. Vamos rodar o nosso servidor. Run Server. Vamos abrir aqui a nossa interface e pressionar o F5. Então, nós percebemos que está completamente desordenado. Então, está lá 35, 78, 18 e 21 pela idade. Vamos supor que eu queira ordenar, ou tanto pode ser por ordem alfabética, pode ser aqui pela idade, mas vamos fazer uma suposição que eu queira ordenar pela idade. Então, o que eu faria? Criaria aqui o ordering vai ser igual a uma lista e eu passo aqui o nome do que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu quero ordenar por idade, por exemplo. Se eu fizer isso, já é suficiente se eu vir aqui no meu navegador, pressionei F5 e olha só, nós temos ordenado por idade, 18, 21, 35 e 78. Se eu quero em ordem contrária, ou seja, em ordem decrescente, que começa do maior e vai pelo menor, eu coloco menos, ou seja, eu quero ordenar por menos a idade. Então, se eu volto aqui no meu navegador, pressiono F5 e olha só o que nós temos, 70, 35, 21 e 18. Isso aqui é mais poderoso ainda. Eu posso falar que eu quero ordenar primeiro pela idade e depois pelo nome, por exemplo. Ou seja, se eu tenho duas pessoas com a mesma idade, com nomes diferentes, então eu ordeno primeiro a pessoa em ordem pela idade, em ordem decrescente, e o nome por ordem crescente. Ou se eu quero o nome em ordem decrescente, coloco menos o nome também. E essa lista aqui pode seguir quantas vezes você precisar, ok? Você pode continuar essa lista aqui de acordo com a sua necessidade, certo? Vamos voltar aqui, vamos deixar aqui ordenado pela idade decrescente, certo? O que mais que nós podemos definir? Nós podemos definir aqui o nome que vai aparecer aqui. Se a gente observar, aqui está aparecendo pessoas. Isso porque o próprio admin do Django já pega o nosso nome da classe, que no caso é pessoa, e incrementa um S. Mas vamos supor que minha classe aqui fosse pessoas. Lá ia ficar pessoas S de novo, então o S ia se repetir. Então aqui a gente pode definir o verbose name e também o verbose name plural. Então, por exemplo, o meu verbose name vai ser igual a pessoa. Ou seja, o nome aqui vai ser o meu nome, meu verbose name, ou seja, o nome aqui da minha classe vai ser pessoa. Se eu venho aqui, pressiono F5 lá na minha interface, aparentemente está tudo certo, correto? Vamos voltar aqui e agora eu vou definir, porque ele já incrementa um S aqui automaticamente, porque ele mostra o verbose name plural. Então eu posso definir aqui o verbose name. Se eu coloco aqui um S, o que vocês acham que vai acontecer? Se eu volto aqui e pressiono F5, tá vendo que o S ficou duplicado? Então ele sempre vai pegar o verbose name e acrescentar um S.
E o verbose name, que é esse parâmetro que nós temos aqui, ele sempre será o nome da classe. Então, se minha classe for S, o meu verbose name é pessoas, ou seja, está no plural já. E quando ela for acrescentar para o verbose name plural, ele vai acrescentar um S e vai dar esses problemas. Então, eu posso definir aqui, de fato, como eu quero que seja o meu verbose name plural. Que vai ser igual, vamos supor que eu quero que seja igual a pessoas. Aí, não importa se aqui está pessoas. Olha só, se eu voltar aqui, pressionei um F5. Cadê? Vamos pressionar um F5. Ele aparece apenas pessoas. Por que que isso acontece? Porque eu já defini, de fato, qual será o meu verbose name. Eu não estou deixando para o Django definir aqui. Então, eu falei, ó, meu nome é pessoa. Você não vai pegar esse daqui e incrementar um S. Você vai pegar esse daqui, que é o verbose name de fato, ok, pessoal? O que mais nós podemos? Nós podemos definir aqui o unique together. O que significa? Nós vamos relacionar dois campos e só podem existir, e eles são únicos, essa combinação de campos. Nós não podemos ter valores iguais entre esses dois campos. Imagina o seguinte, unique together. Vai ser igual, e aqui nós podemos passar uma lista, e eu falo, ó, eu quero que o nome esteja correlacionado com idade. Isso significa que, se eu vim aqui, vamos rodar um make migrations, vamos rodar um migrate, e beleza, vamos rodar o nosso servidor, run server. Olha só o que vai acontecer, pessoal. Aqui nós podemos perceber que nós já temos um Pedro de idade 78, certo? Então, eu vou vir aqui em adicionar pessoa, eu vou tentar adicionar novamente um Pedro de idade 78. Quando eu pressionar em Save, isso daqui não pode acontecer. Ele me fala que eu não posso inserir porque já existe outra pessoa com o nome Pedro e idade 78. Por que que ele não deixa? Porque eu defini uma restrição aqui. Então, nós temos lá o unique together, ou seja, nome e idade não podem se repetir. Eu poderia definir vários conjuntos de restrições aqui. Por exemplo, eu poderia passar uma lista dentro de outra. E aqui eu falo, ó, nome e idade não pode se repetir. Aí depois eu posso ter um outro conjunto lá, campo 1 e campo 2 não pode se repetir, e assim por diante. Aí eu poderia colocar a quantidade de unique togethers necessário para a minha aplicação. Certo, pessoal? Isso é bem importante. Um outro conceito que nós podemos ter aqui é o abstract. O abstract, se ele for true, ele está indicando que essa minha classe é uma classe que ela pode, aqui ele já até me dá um erro falando que eu não consigo fazer isso, porque aqui eu já rodei os meus make migration, já deixei ela lá no admin, tudo certo. Quando eu falo abstract, o que eu estou informando para o Django? Eu estou informando que essa classe não vai ser uma model de fato. Ela vai ser uma model que vai ser herdada por outras models. Imagina assim, eu tenho lá a classe pessoa, que ela tem o campo nome e idade. E eu tenho outras duas classes, pessoa física e pessoa jurídica. Eu vou repetir o nome e a idade, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica? Não. Então eu crio lá o pessoa física e herdo de pessoa. E o pessoa jurídica eu herdo de pessoa também. Então, tanto pessoa física, tanto a pessoa jurídica vão ter em comum os campos nome e idade. Então, sempre que eu for criar uma model que ela vai ser pai de outras classes, eu defino o abstract como true. Certo, pessoal? Vou até descomentar aqui para não dar problema. O que mais nós temos? Nós temos as permissions, ou seja, permissions. Eu não vou entrar em detalhes sobre permissions, que eu pretendo trazer um vídeo logo mais sobre esse assunto. Mas, basicamente, eu posso criar minhas permissões aqui e o nome que vai aparecer é a permissão, né? Por exemplo, alterar tudo. Posso colocar uma vírgula aqui, alterar tudo. O nome humano também vai ser o mesmo, alterar tudo. Ok, se eu rodar isso daqui, vamos rodar o Make Migrations, que a gente precisa agora. Make Migrations, vamos rodar o Migrate, certo. Vamos rodar o nosso servidor novamente. Eu vou vir aqui no meu navegador e olha só, pessoal, que eu quero que vocês observem. Eu vou vir aqui em User, vou vir aqui no meu usuário Caio e eu quero que vocês reparem que aqui vai ter uma nova permissão, alterar tudo. Essa permissão foi eu que criei para essa determinada classe. Por padrão, o Django já vem com algumas permissões.
Ele sempre vem para cada classe, para cada model que você cria ali, permissões para você ver, deletar, modificar e assim por diante. Adicionar, criar novas, né? Então, você sempre vai ter essas permissões. Então, por exemplo, lá tem lá o Content Type, que é uma model. Então, Add, Change, Delete e View. Ou seja, adicionar, modificar, deletar e visualizar. O Auth User Add, Change, Delete e View. Aqui o MetaClass tinha Add, Change, Delete e View. Agora nós temos uma nova permissão que foi eu que criei. Aqui eu não vou entrar em detalhes porque eu daria um vídeo só sobre permissões, como a gente já fez sobre index e restrições, constraints. Me fala aqui nos comentários se você tem interesse em como trabalhar com permissões utilizando o framework Django, tá? Se vocês aqui tiverem interesse, eu trago um vídeo específico sobre permissões. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto. O que mais que nós temos? Por padrão, como eu acabei de falar, o Django tem algumas permissões. E eu posso modificar, eu falar quais dessas permissões essa classe vai ter por padrão. Então, default aqui, default permissions vai ser igual, e aqui vai ser sempre uma tupla. Por padrão, ela vem assim, add, change, delete e view. Ou seja, ele vem com essas permissões aqui por padrão. Só não lembro se é view ou views que ele vem por padrão. É view mesmo. Agora eu tenho certeza sim. É view ou views. Não. É view mesmo que vem aqui a permissão que a gente passa. Não é views. Então você falou, para essa classe aqui, eu nem quero que exista a permissão view. Então eu apago. Ou nem quero que exista a permissão delete. Ou seja, a gente não vai poder deletar. Então a gente tira essa permissão. Então as permissões default aqui vai ser add, change, view. Nós não temos mais a delete. Nós podemos definir quais são essas permissões, certo, pessoal? Outras duas coisas que eu vou passar aqui por cima, mas já tem vídeo específico dessas duas coisas, por isso eu não vou entrar em detalhes, mas simplesmente vou falar que existe, porque caso essas pessoas não tenham visto esses vídeos anteriores, vai lá ver. Que são os index, vai ser igual a uma lista de indexes, de models.indexes. Então aqui são os índices no banco de dados, que é uma forma da gente acelerar as consultas no nosso banco de dados. E tem também as constraints. Beleza? Também vai ser uma lista de models.check constraints, ou poderia ser unique constraints, e assim por diante. Tanto o index quanto as constraints têm vídeo específico disso aqui no canal, certo, pessoal? Então, se você não sabe do que eu tô falando, como é que funciona, vai lá nesses vídeos anteriores e dá uma olhada, que são assuntos extremamente importantes que vai te diferenciar drasticamente uma vaga de emprego, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês não perderem mais vídeos como esse daqui de Python e Django, que a gente está sempre trazendo todas as semanas aqui no canal. Para ser específico, a gente traz 4 vídeos de Python e Django por semana aqui nesse canal. Então vocês não podem deixar de se inscrever para você estar perdendo todo esse conteúdo entregue gratuitamente, que poderia ser cobrado facilmente, ok? Não se esqueça de comentar aqui embaixo também novas ideias de conteúdo que vocês estão buscando aprender para que a gente possa estar trazendo esse conteúdo para vocês. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês novamente e até logo.